Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Iris Daiane, eu espero que você aí esteja muito bem. E hoje nós iremos aqui vivenciar mais um momento super legal, preparado para você aí de casa se exercitar e praticar alguns conteúdos vivenciados na disciplina de língua portuguesa, tá? Então, participa da aula preparada com muito carinho para você. E hoje nós vamos estudar um pouquinho o que são os dígrafos. Eu acho que você já ouviu falar sobre esse conteúdo. Então, presta aí bastante atenção. Pega o teu material de estudos, tá? Hoje nós vamos estudar utilizando aí o caderno que você tem em casa. Se você não tem nenhum caderno, então pega aí uma folhinha para fazer alguns rascunhos e assim você exercitar o nosso conteúdo de hoje. Então, conto com a sua participação. Vamos lá agora conhecer o que são os dígrafos. Dígrafo é o encontro de duas letras que representam um único fonema. Há dois tipos de dígrafos, que é o dígrafo consonantal e o dígrafo vocálico, tá? Então, nós vamos agora conhecer esses dois tipos de dígrafos. Lembre-se, dígrafo vem de di, que é o mesmo que dois, e grafo, que é o mesmo que escrever. Assim, escreve-se duas letras, mas o som é apenas de uma, tá certo? Então, vamos agora conhecer, tá, esses dois tipos de dígrafos, os dígrafos consonantal e o dígrafo vocálico. Quando a gente lê aqui consonantal, a gente já percebe que são dígrafos que envolvem o quê? As consoantes. E os dígrafos vocálicos são aqueles que é a união das vogais. Mas será que tipo de vogal é esse que nós vamos aprender? Vamos lá? Então eu conto com a sua participação aí de casa. Os dígrafos consonantal, tá? O encontro de duas letras que representam um fonema consonantal e os principais são eles CH, LH, NH, RR, SS, SC, S, C cedilha, XC, GU e QU. Nós vamos aprender aqui, tá? Quando esse GU e QU podem ser considerados um dígrafo consonantal, tá certo? Então, presta bastante atenção aí na explicação. Vamos conhecer alguns exemplos de dígrafos dos quais a gente acabou de ler, tá bom? Os exemplos são esses, palavras do nosso cotidiano, tá? Chave, chefe, olho, ilha. Observe aí os dígrafos, tá? CH, LH. Unha, dinheiro, arranhar, arrumação, ossos, assadeira, descer, crescer. Olha aqui os dígrafos. SC, tá? Que representa aí o dígrafo da palavra. Exceder, excelência, queixa, guirlanda, queijo e quilômetro. Então, aqui nos exemplos que a gente acabou de ver, nós conhecemos algumas palavras, tá? Que nelas nós podemos encontrar os dígrafos, tá? A união de quê? De duas consoantes. Então, nós vimos agora os dígrafos consonantais, tá? A qual precisa o quê? Da união das consoantes, tá bom? Então, os dígrafos consonantal. É importante frisar que o GU e o QU são dígrafos se seguidos de E ou I, tá? Se todavia o U for pronunciado, deixa de ser dígrafo. Então, nós vamos perceber quando pronunciarmos as palavras, tá certo? Então, por exemplo, aguentar e linguiça, por exemplo, tal como em Guaraná, o U é pronunciado. Se o U for pronunciado, deixa de ser dígrafo, tá? Então, quando a gente pronuncia aguentar, percebem aí que nós estamos falando, tá? A vogal U. Então, ao pronunciar, se o som da palavra omitir o U, então a gente vai descartar a possibilidade de ser um dígrafo consonantal. Olha aqui, vou voltar esse slide para vocês perceberem aqui nas duas palavrinhas que a gente colocou aqui como exemplo. Queixa e guirlanda. Observe na palavra
queixa, que nós, por mais que na escrita ali esteja a vogal U, ao pronunciar, o U ele não aparece, tá? Queixa. Então percebem aí que o som da vogal E, ela é pronunciada, tá? Primeiro que a vogal U. Então ela é um dígrafo consonantal. Já aqui na palavra linguiça, tá? Na palavra aguentar, o som do U, ele aparece quando a gente pronuncia. Então, ele deixa de ser um dígrafo consonantal, tá bom? Não esquece dessa dica. E os dígrafos vocálicos? O encontro de uma vogal seguida das letras M ou N que resulta no fonema vocálico. Eles são, dígrafos vocálicos, tá? Então, é a pronúncia, tá? E an, em e em, in, on e um. Então, vale lembrar que nessa situação, as letras M e N são consoantes. Elas servem para nasalizar as vogais. A gente já estudou aqui, tá? O que é exatamente os sons nasais. E nós vamos recapitular daqui a pouco. Vamos ver alguns exemplos aqui, Amplo, anta. Então, ao pronunciarmos aí o an, ele dá um sentido que tem uma vogal, tá? Com outra vogal, né? Parece aí o som do an, ó tio, né? Isso. Então, esse O aí, visivelmente, tá? É o an, que é o som amplo, anta, tá? O an, tá bom? Temperatura, semente, ente. Então, é um dígrafo vocálico. Lembra aí, dígrafo vocálico, tá? Empecilho, tinta, ombro, conto, umbanda e fundo. Na palavra empecilho, nós observamos aí que há dois dígrafos. Então, temos aqui o dígrafo vocálico e o dígrafo consonantal, tá certo? Então, nós aí vimos dois tipos de dígrafo em uma única palavra. E o som nasal? Você lembra quais são os sons nasais? Aquele que ao pronunciarmos, o som, tá? Ele faz o quê? Semelhantemente, o som pela boca, pelo nariz, tá certo? Deixei aqui só uma dica para a gente não esquecer. Os sons nasais são sons produzidos com o passar do ar pela boca e pelo nariz simultaneamente, tá certo? E vamos agora exercitar para ver se você conseguiu compreender e diferenciar os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos, tá bom? Na palavra, em quais palavras há ocorrência de dígrafos? Vou deixar vocês observarem com bastante atenção as palavras que estão aqui em destaque. Quiabo, escola, igual, quiçado, chuvisquinho e chuvisco. Observem as palavras. Quais são as palavras que aqui estão, tá? Que na ocorrência há dígrafos. Vamos lá? Observem aí o quiabo. Se a palavra ao pronunciar ao som do ela o que? Deixa de ser um dígrafo, tá? Quiabo. Tem que pronunciar a palavra quiabo. Na escrita tem a vogal O. Mas se ao pronunciar o som U sair, ela deixa de ser dígrafo, tá? Quais são? Quiabo, quiçado, chuvisco, chuvisquinho e chuvisco. Percebam que aqui a palavra igual, ela não está aqui. Porque quando pronunciamos igual, o som do U, ela aparece. Então, ele deixa de ser um dígrafo que? Um dígrafo vocálico. Muito bem. Indique o dígrafo e o encontro consonantal na palavra abaixo. Então, aqui na palavra chuvisco, vocês terão aqui que indicar exatamente onde está o dígrafo e aonde está o quê? O encontro consonantal da palavra.
Lembrando aí que o encontro consonantal encontra as duas consoantes, tá bom? Então, o dígrafo, o CH, e o encontro consonantal, SC. Muito bem, galerinha! E hoje o nosso momento fica por aqui e eu te desejo um dia abençoado. Ricas bênçãos do céu recaiam sobre a sua casa e sobre a sua família. Tchau, tchau e até a próxima. Beijão!